É claro, meus queridos, se você for numa farmácia e pedir remédios para a memória, o balconista vai colocar uma dúzia de remédios para a memória. Agora, se você observar a indicação desses remédios, são polivitamínicos, suplementos, são remédios que melhoram o seu sistema nervoso, porque a memória é inatingível. Tá certo? Então, beber água é importante para melhorar um hábito, né? O sono é um outro hábito necessário. Dormir bem. Pessoas que não dormem comprometem todo o processo de memorização. Se você aprende se você assiste uma aula bacana, se você aprende uma série de coisas ao longo do dia, se naquela noite você não dormir, não é que você vai esquecer, você vai comprometer muito daquilo que aprendeu. A gente tenta aprender mais, fazer mais coisas durante o dia, e a única forma de encontrar mais tempo é espremendo o tempo de sono. Porém, quanto mais eu aprendo, melhor tem que ser o meu sono. Este sono, o melhor sono implica em dormir mais, entre 6 a 8 horas, bem dormidas todas as noites. Se eu não durmo isso, menos de 6 horas todas as noites, eu posso comprometer um processo de memorização. Dormir bem é um hábito necessário, portanto, e mais do que isso, gente, exercitar a sua memória. Os campeões de memória o tempo todo ficam exercitando, porque a memória é assim, quanto mais você usa, melhor ela fica. Agora, o que seria nossa memória? A memória é um lugar onde nós guardamos as informações, aquilo que nós conhecemos. Se a memória fosse uma espécie de arquivo, o que seria uma memória de acesso rápido? Quando é que você teria um acesso rápido ao seu conhecimento? Quando essa memória estivesse de que forma? Organizada, não é isso? Bom, se fosse no mundo físico, é possível organizar memórias. Agora, no mundo mental, é possível organizar as memórias? Bom, aí vem um neurocientista e diz o seguinte: a palavra cruzada seria um dos bons remédios para a memória. Palavra cruzada. Sabia? Sabe por quê? Porque a memória é um conjunto de conhecimentos. Imagine a memória como uma sopa de letrinhas. Uma sopa de conhecimentos. Quando você esquece de mexer a sopa, o que acontece? Ela queima, ela gruda no fundo. Agora, se você mexe constantemente, você terá sempre um fácil acesso. Então a memória é assim. Através da palavra cruzada, você consegue uma ativação legal. Preste atenção nessas charadas e veja se você consegue lembrar. Com 6 letras. O filhote da rã. Qual é o filhote da rã? Girino. Me diga, você pensou em girinos hoje, durante o dia? Não. Ontem você pensou? Não? Essa semana, este mês, este ano você pensou em girinos, mas lembrou, não lembrou? Então, o que a palavra cruzada faz com você? Ela faz você buscar lá no porão da memória um conhecimento que você já não usava há um bom tempo. Quer ver uma outra? Gato que persegue o piu-piu no desenho, na televisão. Frajola. Escreva a palavra frajola. Escreva. Frajola. E me diz uma coisa. Qual foi a última vez que você escreveu frajola? Nunca escreveu frajola. Pela primeira vez, quer dizer, você tem um conhecimento na tua memória que você nunca usou para nada. Mas estava guardado. E a palavra cruzada foi o meio pelo qual você ativou aquele arquivo, aquela memória. Então você vai lembrando das coisas. Quer ver só? 2 letrinhas. Interrogação Mota, cantor. É de Mota. Percebe? Então você vai melhorando a tua memória dessa maneira. Tá? Através da palavra cruzada. Agora isso daqui, gente, não é um passa-raiva. É um passatempo. Tem pessoas que compram, não conseguem resolver, ficam com bronca, ficam com raiva. É um passatempo. A sacada da palavra cruzada é você comprar um nível fácil. Porque a sacada é ficar lembrando de coisas que você já conhece. É um nível fácil, é um nível muito difícil, faz com que você tenha que ativar memórias. Não vai ativar porque você não conhece. Dentro desse raciocínio, quer dizer, mexer naquela sopa de conhecimentos, palavra cruzada, leitura. A leitura ajuda a melhorar a memória. Tá? A redação é um super exercício para a memória, porque para você escrever uma frase com 50 palavras, você tem que abrir uns 500 arquivos na tua memória. Pessoas que escrevem bastante são pessoas com a mente lúcida. Tá? Um raciocínio rápido, uma memória rápida. Tá? São bons exercícios. E aquelas pessoas que têm mais idade avançada, pessoas idosas, você não deve se aposentar nunca. Porque a aposentadoria seja o descanso do corpo e o seu cérebro entre numa fase de estimulação.
Eu me aposentei, ótimo, agora eu vou escrever minhas memórias, eu vou ler livros, eu vou dar aula, vou ensinar, passar para os outros as experiências que eu tive ao longo da minha vida. Pessoal, mesmo na idade avançada, é possível ter uma boa memória. Nós não estamos condenados a perder memória porque chega a idade. Eu conheço pessoas de idade avançada com memória perfeita, lúcida, uma pessoa com raciocínio rápido. Quer um exemplo? Dercy Gonçalves. Quantos anos tem a Dercy? 100 anos. Está no palco, está dando show, está tirando aplausos das pessoas. Outro exemplo, esse já faleceu, Roberto Marinho. Faleceu com quantos anos? 98 anos, na presidência de uma empresa. Então, uma coisa é levar o seu corpo aos 100 anos de idade, outra coisa é a lucidez aos 100 anos. E essa lucidez dependerá daquilo que você fizer hoje com a tua memória. Então a memória é assim, quanto mais você usa, melhor ela fica. Quanto menos você usa, pior. Então se você pensar em atividade física, beber água, boa alimentação, sono, exercitar sempre a tua memória, você teria 5 hábitos que fazem deixam a tua memória 10 vezes melhor do que está, sem técnica alguma. Então é um conjunto de hábitos. E nós temos uma premissa, então, que é essa daqui. Se você deseja uma boa memória, primeiro trate bem do seu sistema nervoso, cuide bem de você. Esteja de bem com a vida, no trabalho, nos relacionamentos, na família. Se tudo estiver bem, você estará bem. E se você me disser assim, professor, tenho uma péssima memória, eu vou dizer, me desculpe, mas você está enganado. Professor, tenho uma excelente memória, vou dizer, você também está enganado. Tanto a memória ruim quanto a memória boa não existe. A memória não é uma questão de ter, a memória é uma questão de estar. Professor, hoje eu estou com uma boa memória porque hoje estou bem. Hoje eu estou concentrado porque hoje estou bem, estou animado, gosto daquilo que eu faço, estou de bem com a vida. E, gente, nem a melhor técnica de memorização do mundo fará efeito se você não estiver bem. Nem um campeão mundial de memória, o suprassumo da memória mundial, ele não terá condições de desempenhar um exercício se ele não estiver bem. Se ele não dormiu à noite, se ele não se alimentou, se ele não faz atividade física, se ele vive aborrecido, estressado, deprimido. Então isso é uma premissa necessária. Tá? Depois que eu estiver bem, eu posso desejar uma boa memória. Então isso é uma condição para quem almeja mais concentração. Outra coisa, o funcionamento da memória, mecanismos da memória são coisas simples se você entender. Vejam só, como se forma uma memória. As experiências, as informações que eu recebo do mundo, recebo através dos 5 sentidos. Todo mundo sabe disso. Visão, audição, olfato, paladar, tato. Essas experiências, essas informações nos fazem passar por experiências, boas experiências, ruins. Por exemplo, imagine uma criança mexendo com eletricidade, numa tomada, num fio desencapado, de repente ela encosta naquele fio e leva uma descarga elétrica. Ele leva um choque. Ao levar essa descarga elétrica, ela passa por essa experiência ruim, a mãe vem correndo, a criança chora, a mãe tenta acudir. Bom, depois que ele passou pela experiência, o hipocampo e outras partes do cérebro envolvidas com a aprendizagem, grosso modo, ele começa um diálogo interno. Seria mais ou menos assim. O hipocampo ele diz, consciência, o que foi que aconteceu aí fora? A consciência, eu acabei de levar um choque. Estou assustado, queimou meus dedos, nunca senti isso na minha vida. Então o hipocampo ele pergunta, esse negócio de levar choque é importante? Coloca a tua vida em risco? O que vocês acham? Sim. Entendendo que é uma experiência que coloca a vida em risco, ele escolhe uma memória forte, grava a experiência, é uma codificação e deixa à disposição da lembrança. O que seria essa lembrança, gente? Pode passar o tempo que for, aquela pessoa sempre vai lembrar que a eletricidade mata. E terá mais cuidado por causa disso. Então, no primeiro momento, o que é memória humana? Ela é um mecanismo de defesa. É através da memória que nós nos protegemos de acidentes, de erros, de problemas. Isso acaba justificando a indústria da cerca elétrica. Já chegou na tua casa a indústria da cerca elétrica? Quer dizer, você esticou os arames, ligou os sensores, tudo funcionando. Magnífico, não? Mas me diga, você já colocou a mão para ver se está funcionando mesmo? E por que a gente não põe a mão? Porque a memória não deixa, né? Estou indo colocar a mão para ver se está... A memória diz assim, não põe a mão que não vai ser legal essa experiência. Isso vale para um ladrão também.
Quer dizer, o ladrão ele não vai colocar a mão, ele vai jogar um gato, não sei, um galho, né, um pedaço, menos colocar a mão. Então é importante nós entendermos, primeiro, a memória é um mecanismo de defesa que guarda tudo que provoca dor e sofrimento, são as experiências negativas. Tá? Exemplo de experiência negativa, você foi para um lugar, comeu um determinado tipo de alimento diferente, você passou mal com aquele alimento. Você foi internado, teve que tomar soro, uma diarreia terrível. Me diga, depois dessa experiência, você volta a comer aquele tipo de alimento? A pessoa fica traumatizada, né? Ela não quer repetir aquilo. Tá certo? São experiências negativas. E o interessante da memória negativa é que às vezes você não precisa passar pela experiência para guardar. Quem é que tem trauma de jiló sem nunca ter comido? Né? Aquela pessoa que ela tem medo de beber manga com leite porque diz que morre, que mata. Né? Então são experiências que não são verdades não, são situações que não se sustentam. Tá? Mas para a pessoa são verdades, na verdade, são memórias. Um dia minha mãe me chamou, eu tinha uns 8 anos de idade, ela me chamou para ter uma conversa séria. Né? Filha, você está vendo esse chinelo jogado aqui na sala, no chão? Eu falei, estou vendo, mãe. Ela, você está percebendo que um deles está virado? Sabe a história do chinelo virado? Então a minha mãe disse, olha, você sabia que chinelo virado a mamãe morre? Aquela coisa de homem do saco, a bruxa descabelada que põe medo nas crianças, né? Poxa, eu tinha 8 anos, eu corri, guardei o chinelo no armário e minha mãe ficou feliz da vida, mas eu passei a ser uma criança limitada. Toda vez que eu via um chinelo virado, eu saía desvirando e ia na casa dos outros. Oi, tudo bem? Dá licença? Desvirar seu chinelo? Aqui. Eu dormia na parte de cima da beliche, sentava na beliche e jogava o chinelo. Caía um certo e o outro virado. Toda noite tinha que descer, colocar o pé no chão frio, desvirar o chinelo, né? Às vezes eu ficava com preguiça, eu estava muito frio, não descia para desvirar, mas também não dormia. Ficava preocupado, será que a minha mãe não vai morrer esse negócio de chinelo virado? Já me libertei disso, né? Mas tem gente que fica com medo de passar embaixo de escada, com medo de gato preto que cruzou a frente. Quer dizer, são crenças que nós formamos, né? Então é importante ter esse cuidado. Memórias negativas, elas formam por coisas que você já ouviu dizer ou por experiências que você passou. Existem também as memórias positivas. O que é uma memória positiva? É aquela memória formada por uma experiência prazerosa. Uma experiência bacana, alguma coisa gostosa. Por exemplo, você chega na tua casa e tem ali um bolo de chocolate, um pudim de leite condensado. Você come, é a sua paixão, você come um pedaço, o paladar estimula o cérebro, memória, e o hipocampo ele pergunta, consciência, o que aconteceu aí fora? A consciência me diz assim, olha, acabei de experimentar um pudim dos deuses. O hipocampo ele diz assim, tem mais um pedacinho? Aí você vai lá e corta mais um pedacinho. Terminou, ele diz assim, tem mais um tiquinho? Mas só um tiquinho. E quando você vê de tiquinho em tiquinho, já comeu o pudim inteiro. Quando a experiência é positiva, eu quero repetir. Quando a experiência é negativa, eu quero evitar. Esse é o mecanismo básico da memória. Agora, considere experiências positivas. Cigarro, álcool, drogas. Que seria bom nem experimentar essas coisas. Sabe por quê? Por que não é negativa? Porque o dano que causa é a longo prazo, não é a curto prazo. É médio e longo prazo. Então o que fica num primeiro momento? A experiência da nicotina, a experiência da cocaína, da maconha, a experiência mental do álcool. O raro prazer, como dizem. E eu terei o desejo de repetir mais algumas vezes, repetir até um momento que aquela memória se torna vício. E aí, meu amigo, não adianta você me dizer assim, tem algo que faça apagar a memória? Não, porque a memória humana não se apaga. Não tem como apagar a memória. Nem por hipnose. O máximo que a terapia cognitiva faz quando a pessoa passa por um trauma, tá? Ela faz você lembrar tantas vezes daquele trauma. Toda sessão, você senta, tem que lembrar do trauma, tem que contar o que você sentiu, o que você passou. Só que lá pela 34ª sessão, né, que o terapeuta diz assim, olha, vamos falar do trauma. Você tem que falar do trauma de novo. Pô, já estou cheio de falar, quer dizer, você acaba eliminando aquele trauma, né, por se tornar algo comum.
Não porque apagou, claro, o que fica ali é a sensação de que apagou da memória, né?